E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago mais uma partida do Torneio dos Candidatos. Estamos na terceira rodada e o Fabiano Caruana está liderando o campeonato em primeiro lugar, empatado com Pragnananda e Sindarov. E ele busca a vitória contra o Wei para talvez se tornar o líder isolado do campeonato. Então, vamos lá, o Fabiano começa com o cavalo em F3, o Wei responde com o cavalo em F6, né? O cavalo em F3 ele também jogou na primeira partida que ele acabou vencendo contra Hikaru Nakamura, então time que tá ganhando você não mexe. E C4 por parte do Caruana, né? A abertura inglesa. E o Wei responde com C5, a variante simétrica da inglesa. Vem G3 por parte do Fabiano, optando por fianquetar o bispo de casas claras. G6 por parte do Wei, fazendo a mesma coisa, a inglesa simétrica normalmente se mantém simétrica durante algum tempo. Cavalo em C3 por parte do Caruana, atrasando um pouquinho o bispo G2. E o Wei decide atacar o centro do tabuleiro com D5, basicamente refutando as alegações de que ele estava jogando descaradamente para empatar, como algumas pessoas têm dito por aí. O D5 é um lance teórico, né? Rompe o centro do tabuleiro, vem C por D5, cavalo por D5, e existe uma tensão entre os cavalos que nenhum dos dois jogadores realmente tem muita vontade de romper. Para você, que é um jogador intermediário ou iniciante, talvez seja um jogador que se sinta muito compelido a fazer trocas, você deve pensar que quando você troca, normalmente a peça que você usou para trocar vai sumir e alguma outra peça do adversário que ele usa para retomar vai melhorar de posição. Então, por exemplo, cavalo por parte das brancas apenas melhora o posicionamento da dama negra, que por mais que normalmente você pode se imaginar que não quer ficar no centro para não perder tempo, nesse caso não existe nenhum ganho de tempo que você possa ter para cima dela. Então o Caruana simplesmente joga bispo G2, né, ignorando que ele pode efetuar a troca, mantendo a tensão. E a mesma lógica existe por parte do Wei. Se você tomar esse cavalo, tudo que você está fazendo é melhorando a qualidade do peão de B do Caruana, que vai ser um peão central. Então bispo G7 por parte do Wei. Aqui muita coisa pode ser jogada, né? O que melhor pontua é H4 para atacar imediatamente a estrutura de fianqueto, mas o Caruana, após alguma reflexão, decide por dama em A4 cheque. A ideia do dama em A4 cheque como lance é basicamente forçar cavalo em C6. Enquanto o lance não é, obviamente, forçado da maneira convencional da palavra, se você jogar bispo D7, o problema é que vai vir dama C4 ameaçando o cavalo, e agora que a dama não defende o cavalo, você tá de fato forçando o jogador de pretas a resolver essa tensão, e você vai ficar com o centro de peões muito forte, né? Com esse peão em C3, D4, E4 e afins. Então, o que o Wei joga é cavalo C6, que é um lance teórico, e agora o Caruana joga também o lance teórico cavalo G5, descobrindo um segundo ataque para cima do cavalo. E como tem uma dama em A4 pressionando o cavalo de C6, teoricamente você não pode movimentar esse cavalo daqui sem levar bispo por cavalo. Veja que são dois ataques aqui no cavalo de D5, mas também são dois ataques no cavalo de C6. Essa posição já foi alcançada algumas vezes, inclusive tem jogo do campeão mundial Anatoly Karpov nessa posição, e o lance sempre foi E6, todo mundo sempre jogou peão E6 aqui, peão E6, defende o cavalo, ataca o cavalo das brancas, cavalo E4, dama E7 segurando C5, e o jogo tá igual, a posição tá igual e pode ser jogada tranquilamente por ambos lados. Só que aqui, o Wei joga um lance completamente absurdo. É completamente absurdo o que o Wei joga. O Wei criou um gambito nessa posição muito interessante, né? O Wei joga cavalo de volta para B6, simplesmente perdendo um peão na casa de C6, e não só perdendo um peão na casa de C6, como também perdendo o peão de C5 na sequência. O argumento que o Wei tá fazendo é que se você capturar esse peão, você tá perdendo tempo demais com as suas peças, né? Basicamente, as pretas vão desenvolver várias peças com tempo na dama do Caruana e vão tentar, de alguma maneira, punir o desenvolvimento de dama cedo. Então vem bispo por cavalo, peão toma, dama toma, brancas estão com um peão a mais, mas é mais um tempo perdido com a dama. Bispo D7, dama por C5, brancas estão com 2 peões a mais,
mas é mais um tempo perdido com a dama. H6 ganha tempo no cavalo também. Torre C8 ganha tempo na dama. E depois de dama em A5, tocando o peão de A, o Wei joga bispo em H3. Então, olha para esse gambito que o Wei criou. Isso não é teórico, eu procurei tanto no Chessbase quanto na base de dados do Lichess, eu acredito que isso nunca foi jogado antes, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que o Wei inventou esse gambito aqui, ou preparou com a máquina que seja, mas é a primeira vez que o gambito está sendo jogado. O Wei está com 2 peões a menos gambitando o terceiro peão, mas o Fabiano Caruana não tem direito de fazer roque, porque o bispo está cortando o roque. E ele perdeu aqui, ó, 1, 2, 3, 4 tempos com a dama ao longo dos últimos lances, né? Então, nessa posição, o Wei tem muita iniciativa em troca desses vários peões. Por que o Caruana não pode capturar mais um peão em A7? Poder ele pode, mas depois do roque é mais um lance que não desenvolve a posição, não ajuda na segurança do rei, não traz mais peça pro tabuleiro, então não há razão para ser tão ganancioso assim. O Fabiano Caruana joga dama B5 cheque, para ver se o adversário poderia voltar o bispo, que seria interessante para o Fabiano, para que ele possa fazer o roque, né? Então, por exemplo, se bispo D7, dama D3, ele vai conseguir rocar, e se bispo em H3 de novo, ele troca as damas, já que tá com mais material, e mata o ataque do Wei. Então, para o Wei só faz sentido bloquear de cavalo, já que bloquear de dama, obviamente com 2 peões a mais, a gente vai simplificar, e o ataque também morre. Então, ele força cavalo em D7, teoricamente piorando a qualidade do cavalo. E nessa posição, o Fabiano Caruana, ao vivo, vendo a posição pela primeira vez, refuta de maneira absolutamente brilhante o gambito do Wei, jogando uma ideia muito legal. Cara, o Fabiano Caruana, vendo essa posição pela primeira vez, intuiu o lance da máquina, que eu acho que eu não encontraria, sim, se eu não tivesse... talvez até dá pra você entender a ideia. Ele joga torre G1, né? O torre G1 até dá pra entender, porque se você jogar algo como peão em D4, pode vir bispo G2, torre G1 e bispo por cavalo, seguido pelo enfraquecimento do peão de D, e essa talvez seja algo que você queira evitar, né? Em algumas situações é bom, aqui não precisava ter sido jogado, como você vê pela reação da barrinha. Mas o torre G1 não é pra evitar bispo G2, o torre G1 é pra jogar G4 e prender o bispo. Eu não sei quantos jogadores teriam visto essa ideia, mas o Wei não viu. Porque nessa posição você precisa jogar bispo G4 ou bispo em E6. Não pode deixar o G4 vir. O Wei jogou o roque e o Fabiano joga o G4. Então agora o Fabiano Caruana tem um plano para não somente ficar com 2 peões a mais, como também uma peça. Ele quer jogar torre G3 e tomar o bispo. E aqui você precisa de alguma maneira evitar isso, né? A máquina tá falando que poucos lances sobrevivem para o jogador de preta, são todos lances que interagem com o peão de G4. Seria F5 para tentar tirar o bispo dali, ou cavalo em F6 também para tentar tirar o bispo dali. O Wei joga um dos lances mais naturais da posição, torre C5, melhorando a qualidade da torre com o tempo na dama, e nessa posição existe apenas um lance por parte do Caruana que retém vantagem, só um. Todos os outros lances aqui da posição, pretas igualam, né? Se você jogar dama A6, por exemplo, toda a vantagem se vai. Totalmente natural também, né? Toda a vantagem se vai. Dama A4, toda a vantagem se vai. Dama D3, toda a vantagem se vai. O único lance que de alguma maneira retém a vantagem é dama em B3. E a ideia do dama B3 eu só fui entender depois que o lance vencedor foi jogado. Eu acreditava quando o dama B3 foi jogado que era para jogar D4, cavalo E5, né? E ficar de olho em G6 ou em F7, ou de alguma maneira, né, apoiar cavalo D5, caso o dama C7 seja jogado, D4, cavalo D5, né? Tipo dama C7, você joga peão D4, dependendo de para onde vai a torre, você joga o seu cavalo D5. Eu achava que era essa a ideia, não é. A ideia do dama B3 é mirar o bispo na casa de H3. E nessa posição, o Wei, tentando lidar com o peão de G4, né, joga cavalo E5. E agora, brancas jogam e existe apenas uma sequência vitoriosa. Eu quero que você
pause o vídeo e veja se você é capaz de encontrar por conta própria o lance que vence o jogo e refuta o gambito que foi criado pelo Wei e jogado apenas uma vez. Foi refutado no tabuleiro, igual o gambito Marshall, né? O Capablanca contra Frank Marshall jogou contra o gambito que nunca havia visto, encontrou todas as ideias extremamente difíceis, intuiu todas as ideias no tabuleiro e refutou. Agora, o feito se repete muitos anos depois entre Wei e Fabiano Caruana. Pausou! Eu espero, meu amigo, que você tenha sido capaz de encontrar um maravilhoso cavalo por cavalo, é claro, para se livrar de uma peça no caminho da dama. E depois de torre toma, o bispo toma, né? Único também, cavalo D1. E o bispo está preso. Simples assim, o bispo tá preso. Por que tem que ser cavalo D1, inclusive, né? Voltar o cavalo para D1. Por que não pode ser cavalo B1? Porque cavalo B1 desdefende o bispo, né? Então, por exemplo, dama em C8 ou dama em C7 ganha esse tempo, você tem que voltar o cavalo para não perder o bispo, né? E esse tempo é o suficiente para que o bispo das pretas saiam. Da mesma maneira, cavalo B5 não funciona, porque aí a dama fica sobrecarregada com a defesa do cavalo e o ataque ao bispo, né? Então, por exemplo, quando você jogar dama toma bispo, o cavalo vai cair, então não vem com o mesmo tempo. A partida foi um tanto quanto complicada em alguns momentos, né? Por exemplo, o cavalo em E5 aqui, o Wei poderia ter jogado dama C7, que manteria o jogo vivo, porque o cavalo estaria cravado ao bispo sem defesa, veja só. E aí seria necessário a gente jogar o D4 para tirar essa torre daqui, como já vimos, para poder jogar ideias como cavalo D5 e afins. E por que você não poderia só jogar, por exemplo, torre G3 e ganhar o bispo? As pretas jogariam H5 e aí torre toma bispo seria respondido com H por G4 dando um duplo. Então realmente a única ideia era essa ideia do dama B3 e cavalo D1 absurda que encontrou o Caruana no tabuleiro. Não haviam outras maneiras do Caruana refutar e ganhar. E a partida foi jogada com incríveis 99,5% de precisão. Cara, é muito impressionante. Eu espero que você tenha curtido. Se sim, deixa o like, se inscreve. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.